Encontros com o Futuro, hoje com uma convidada muito especial, Graziele Gomes, sócia e diretora na Aflalo Gasperini Arquitetos. Aqui comigo na bancada está Suelen Pedroso, advogada e professora na SPM. Meu nome é Matthew Schurtz e sou diretor no World Observatory. Encontros com o Futuro é uma produção do World Observatory, da SPM e da Prime, braço das Nações Unidas das faculdades de negócios no mundo e no Brasil. Muito bem-vindo, Graziele. Conta para mim o que você faz na Aflalo Gasperini Arquitetos. Primeiro, obrigado pelo convite de vocês. Então, eu sou arquiteta, trabalho lá há 22 anos na Aflalo Gasperini. Sim. É um escritório de arquitetura que produz arquitetura para o Brasil como um todo há 62 anos. Uhum. Então, eu faço parte da terceira geração de gestão do escritório hoje em dia e fazemos todos os tipos de projeto. A parte exatamente que eu cuido é justamente do processo criativo, né? Os 4 sócios atuam nesse processo criativo, que é conceber esses projetos, em especial para o mercado imobiliário da cidade de São Paulo. Tá, você faz prédios, edifícios. Exato, eu faço todo o projeto, todo o design dessa arquitetura, então, desde a planta, do projeto corporativo, o tratamento todo de fachadas. Então, a gente lida com fundos internacionais, fundos nacionais, bancos, construtoras e incorporadoras. Conta para a gente um pouco desse processo, porque São Paulo está passando por um boom de construção, não está? Sim, sim. E vocês estão envolvidos nisso? Vocês estão fazendo Sim. muita coisa, muitos Sim, projetos? estamos. Os números do escritório, né, pela quantidade de décadas, que são já 6 décadas trabalhando, os números são bastante grandes, são mais de 1.700 projetos que a gente já fez para a cidade de São Paulo. Hoje a gente deve estar com aproximadamente uns 30 projetos em andamento e mais uns 20 ali numa fase de concepção, né, que vem até de um momento que São Paulo está de mudança de plano diretor, de direcionamento, de como pensar a cidade. Eu diria para você que até 2014, São Paulo era pensado muito para os carros. Então, todos os projetos tinham que ter um volume absurdo de vagas, estacionamentos e tal. E de 2014 para cá, com a mudança do plano diretor, é um plano diretor da cidade que permite que a gente faça projetos mais humanos, mais voltado para as pessoas. A gente atua em todos os mercados. Então, hoje, o mercado que está muito forte é empreendimentos de uso misto. Edifícios residenciais com escritórios, edifícios residenciais com consultórios médicos, edifícios residenciais com hotel. Então, é sempre essa mistura de usos que é oriundo desse plano diretor de 2014, que deu esse perfil. Mas a gente também atua na área de escolas, a gente tem feito muitas escolas que vieram para cá, escolas mais internacionais, né, tipo o Avenues, que é uma escola de Nova York, que veio para São Paulo, San Nicolas, o Colégio Bandeirantes, por exemplo, hotéis. O Colégio Bandeirantes? A reforma de ampliação do Colégio Bandeirantes é nossa agora. Eles estão com um planejamento de 10 anos de qualificar completamente a infraestrutura da escola. E para nós é muito legal, porque você começa a falar de arquitetura na formação dos jovens e eles começam a perceber o quanto a qualidade do espaço favorece o conhecimento, o processo de ensinar, ou seja, ele está num espaço qualificado, faz com que ele vá ser uma pessoa mais crítica ao longo da vida dele, ou seja, até de cuidar mais da cidade, de respeitar a cidade, de como ele é o espaço de trabalho. Então, se ele vira um líder, um CEO de uma empresa, ele vai ver o espaço onde as pessoas trabalham com um olhar mais criterioso, se ele tem esse aprendizado com o ambiente onde ele estudou. Então, é onde a gente quer atuar. A gente atua bastante também com hotéis, acabamos de fazer o Fasano, o Hotel W, Four Seasons, JW Marriott e outros aí que estão na prancheta. Então, o mercado está aquecido, nós estamos fazendo bastante coisa em várias áreas. Eu diria que o mercado que está mais prejudicado ainda numa fase de baixa é o corporativo. Porque a gente veio dessa coisa de pandemias, escritórios se esvaziaram, as pessoas achando só que era um trabalho de home office, mas a gente já está vendo uma mudança. E o mercado corporativo está se recuperando e tende a ter um aquecimento aí nos próximos anos, na verdade. Eu quero aproveitar, Suelen, antes de você falar, e discutir essa questão dos carros, do urbanismo, que é uma bandeira minha. Eu não tenho carro, eu vendi o carro depois de uma enchente. E eu fiquei preso no carro na enchente e perdi a paciência, porque eu não podia sair dali. A enchente não era tão grave, só que eu fiquei parado no trânsito horas e a fio. Então,
eu sou pedestre, Você vivencia a cidade, eu né? vivencio a cidade e sou muito a favor do pedestrianismo, assim, eu vivo no metrô e Sim. muito. O que muda no prédio além de ter menos vaga para carro, nesse novo plano diretor? Na verdade, a grande mudança tem algumas, por exemplo, antigamente é isso, exigiam-se muitas vagas e era uma infraestrutura para aquilo. Então, até o acesso do prédio, você tinha que fazer um super porte-cochere, porque tem que ter uma área de acomodação, porque o CT precisa aprovar aquilo. A partir do momento que a lei muda, então você não mais estimula isso. Então você começa, ao invés de ficar gastando espaço para carros passarem, carros pararem e tudo mais e táxi, você começa a criar praças para pedestres, você aumenta as áreas verdes. Na hora que você diminui a área construída de um empreendimento, o incorporador pode investir em outras áreas que não com ter que construir garagens. Hoje, os grandes edifícios corporativos que você conhece, AAA, que estão as sedes das maiores empresas, você pega aqui onde está a Google, onde está o Facebook, onde está o Credit Suisse, que é o Infinity, é um projeto que nós fizemos. Metade do subsolo está vazio. Então, quando você começa a favorecer Por que isso... está vazio? Porque teve uma mudança comportamental, na Porque verdade. as pessoas não estão indo de carro. Não estão mais indo de carro, não. Veio o Uber, Sim. veio bicicleta elétrica compartilhada, na época dos patinetes, no pré-pandemia. Home Então, office, né? home office. Então, na verdade, também teve uma mudança cultural. Porque se você pegar o jovem hoje de 25 anos, quando éramos jovens, fazia 18 anos, a gente queria comprar carro. Pergunta para um jovem hoje de 18 ou de 25, ele não quer comprar carro. Porque ele falou, imagina, ter que estacionar, não posso beber, eu pego um Uber, eu pego uma bike. E isso facilitou muito a circulação para essas pessoas, na verdade. E teve uma grande mudança também, que quando você começa a fazer esses empreendimentos de uso misto, a gente sai de uma cultura de cidade planejada por bairros e setorizados. Então, era o bairro de trabalho. Avenida Berrini, bairro de trabalho, as pessoas só trabalham. Morumbi, bairro de moradia, as pessoas só moram. E você gastava um tempo com deslocamento. Hoje em dia as pessoas sequer estão querendo, na verdade, comprar um apartamento, elas querem alugar. Então reflete até na cultura do comportamento da sociedade. Houve uma mudança de mercado e um comportamento de sociedade de valores. Então as pessoas hoje querem morar perto do trabalho, para não precisar de carro. Elas querem praticidade, o que eles chamam de walking distance. Então eu quero praticidade, eu quero morar num bairro que eu possa fazer tudo. Quando mudou o plano diretor, que permitiu empreendimentos mistos, favoreceu essa tendência, passou a ter oferta. Onde antes só tinha escritório, passou a ter oferta de residencial. Onde só tinha residencial, passou a ter oferta de comercial. Então, isso foi montando como se fossem mini-centros. Aí as pessoas moram perto do trabalho, se mudar de trabalho, muda de casa também. E aí vem esses fundos internacionais, como um grupo canadense, o Greystar, que está investindo em moradia temporária, ou seja, não é um Airbnb. Você faz um contrato de 6 meses, de 1 ano para morar. Aí você tem cadastro na Greystar. Se você mudar de trabalho, você fala, você tem um apartamento mais próximo daqui? Aí você muda, é quase uma rede hoteleira. Aí você muda para um apartamento desse mesmo grupo e vai mudando. E tem várias empresas brasileiras que estão entrando nessa atuada também, né, de praticidade, porque o trânsito traumatiza. O trânsito as pessoas mudaram, ninguém aguenta mais trânsito. Então acho que essa grande mudança de comportamento da sociedade, com a mudança de plano diretor, e aí o que veio primeiro? A sociedade mudou, e aí mudou o plano diretor da cidade, ou o plano diretor... Enfim, você não sabe o que veio o ovo ou a galinha, mas uma coisa influenciou a outra, que mudou o comportamento da forma de morar, da forma de se deslocar e de se projetar. E aí vem pandemia. Aí você começa a falar em qualidade de espaço para as pessoas. Começa a aparecer um monte de certificações, Fit Well, Wellness, que é a qualidade de vida. Como é que a gente vai trazer qualidade de vida para as pessoas que trabalham no escritório? Não dá para ser só um cubo de vidro. Pô, precisa ter uma área de descompressão, precisa ter um terraço, precisa ter um jardim, enfim, sempre preocupado agora na qualidade de vida das pessoas. Ou seja, esse comportamento reflete na arquitetura que a gente vai propor, porque as pessoas estão mudando, as pessoas estão mais exigentes. E enquanto arquiteta, é um princípio a gente pensar nas pessoas, mas a gente sempre esbarrava em custo, em lei, não pode, não cabe no custo. E hoje em dia virou um diferencial dos projetos, você pensar dessa forma, de você ser gentil com as pessoas. Hoje em dia, não podemos mais fazer prédios residenciais cheios de muros e gradis. Isso é proibido agora. Antigamente, imagina, prisão. É proibido? Hoje você é obrigado a ter fachada ativa, que eles chamam que é comércios no térreo. Você tem direito a ter 20% de muros e gradis. Então, você tem que gastar com fachada 30% de muro, os outros 70% ou é a entrada do prédio, ou são lojas e comércios que você é obrigado a abrir para a rua.
porque a gente estava criando bairros inabitados, né? Você vai no Morumbi, é muro por todos os lados, você vai em Alphaville ali, isola e não tem convívio, aí fica muito mais inseguro e não é uma cidade agradável de se viver, né? É muito mais legal se passear no meio de um jardim com árvores, olhando o jardim, olhando um playground de um prédio, olhando um prédio comercial com as pessoas comendo, sentados em volta de uma mesa, do que você ficar olhando para muros e tudo mais. Então, acho que isso traz mais qualidade de vida para as pessoas de uma forma geral, né? Que é o princípio da Jane Jacobs, né? E princípio de Jane Conta Jacobs. pra gente o que é isso. Quer dizer, por que é mais seguro você ter uma calçada ativa do que você ter o muro? Porque, na verdade, quem traz a segurança Jane é o Jacobs é movimento. uma autora de urbanismo famosa Exato, americana. que ela tem esse princípio, porque assim, a cidade viva, a cidade é um organismo vivo, então o movimento é que traz a segurança das pessoas. Então você ter essa coisa ativa faz com que haja essa interação e inibe qualquer tipo de crimes, digamos assim, porque as pessoas estão se olhando. Então se a gente está aqui se olhando, agora entra, você tende a proteger uns aos outros. Agora você vai entrar entre muros, ninguém está te vendo, pode acontecer coisas inimagináveis nesse processo. Então, a vida da cidade, a cidade como organismo vivo, é o que traz qualidade e segurança para que as pessoas cada vez mais usufruam. A comparação básica é nos comparar com a Europa, por exemplo, né? Por que os europeus andam? Porque é tudo vivo, você não tem muros. Ou é uma loja embaixo, ou é o hotel, é uma padaria, sempre tem uma ocupação no nível da rua. Então é agradável, a rua sempre tem movimento, a rua está sempre iluminada. Então isso é o que é mais interessante nesse processo de vitalidade, né? O que traz vitalidade são as pessoas. Sim, porque a vigilância às vezes ela é ilusória, né? Porque ela é artificial, né? Se você Exato. cria os muros e a vigilância técnica, isso muitas vezes não é suficiente. Você tem que trazer o Não humano para dentro não substitui da circulação Exatamente. do lugar. Exatamente. Nós Você estamos pega Paulista, né? Nós estamos deixando de ser americanos e Graças a virando europeus. E estamos virando europeus, é isso? Eu acho que tem uma Em São tendência. Paulo, Eu acho que existe uma tendência para isso, de a gente valorizar a nossa cidade. Porque eu acho que acontece uma coisa, na Europa os apartamentos são muito pequenos, porque custa muito caro, os grandes centros, né, que é o que a gente mais ouve. Então, os cidadãos eles têm a necessidade de vivenciar a cidade, porque eles não têm esses espaços de lazer dentro da própria casa. O Brasil, que veio nessa cultura mais americanizada, começa a criar condomínios, bairros, condomínios clubes, essas coisas, como se as pessoas vivessem aprisionadas, porque fora da prisão, ou seja, fora do condomínio, é inseguro. Na verdade, quando a cidade começa a se transformar num ambiente seguro, você não precisa mais ficar gastando e pagar fortunas com condomínio. Você vai vivenciar a própria cidade. Meu filho vai andar de bike, ele precisa andar no térreo do prédio? Ele vai andar no parque, vai andar no Vila Lobos, vai andar no Ibirapuera, vai andar no Parque das Bicicletas, porque é seguro ele, de fato, estar nesse lugar. E a cidade em si é muito agradável, a oportunidade de conhecer pessoas, né, de você interagir, enfim, de você conhecer a cidade e ter novas descobertas, porque é o acaso, né, que você está lá, vamos andar na Paulista no domingo, você está passeando, você não domina a programação, mas você vai andando, tem um centro cultural aqui, tem um Sesc, tem a Japan House, tem o Instituto Moreira Salles, tem o MASP, e aí você vai descobrindo, tem o Centro Cultural Itaú, então se torna um passeio agradável. Agora, se você só passa de carro, você não sabe que tem tudo isso, você não sabe as distâncias que tem, você não percebe que tem um restaurantezinho super interessante do lado daquele centro cultural. Então, vivenciar a cidade é isso, e quanto mais você vivencia, mais você cuida, mais você valoriza. A partir do momento que você não vivencia, você não valoriza, você não participa, você não respeita. Então as pessoas jogam papel pela janela, jogam bituca pela janela. E quando você vivencia, você fala, opa, peraí, hoje eu sou o cara que estou no carro, mas amanhã eu posso ser o pedestre. Então você passa assim culturalmente a começar a cuidar melhor da cidade quando você vivencia ela. Então acho que essa é uma mudança muito grande que assim, temos muito a evoluir. Mas eu acredito que a gente já evoluiu bastante quando você pega uma Paulista fechada num domingo, por exemplo. Ou aberta, como se diz. Dependendo. Né? Enfim, e aí tem várias outras ruas da cidade que estão pleiteando. Você pega o Minhocão, por exemplo, que também virou um parque aos finais de semana. Isso é muito interessante, porque você passa a ter leituras diferentes sobre a cidade e descobre como se divertir e casos curiosos, assim, né? Por exemplo, a gente quer ir para o centro. Será que a gente está à vontade para ir para o centro hoje? Com o problema de segurança que está acontecendo no centro da cidade, com os incentivos de revitalização do centro, enfim. Então, toda essa área, o centro é uma coisa de São Paulo, por exemplo, que precisa ser recuperada. Porque hoje as pessoas não se sentem à vontade, né? O Santander está fazendo sucesso, Farol Santander, mas
todo mundo vai para lá? Não, ele poderia fazer o dobro de sucesso se fosse mais agradável chegar até ali, né? Mas quando você começa a se aproximar, você fala, vou estacionar onde? Vou andar como? Não tem segurança. Enfim, porque as pessoas não estão mais morando, né, no centro à noite, por isso que está tendo aquele domínio de pessoas ali, enfim, com drogas e tudo mais, porque virou um lugar abandonado, assim, né? E de inclusão que tem que ser discutido também a forma como isso vai acontecer, né? Exato. E a parte interna da arquitetura mudou depois da pandemia? Olha, eu acho que ela mudou sim um pouco. Eu acho que não a distribuição de ambientes propriamente dita, mas a forma de pensar essa arquitetura. Eu acho que eles começaram a perceber que alguns detalhes, por mais que custava como elemento design de fachada, começa a fazer diferença para as pessoas. Então, hoje, se você fizer uma pesquisa, o volume de edifícios ali que estão sendo projetados com pequenas jardineiras, ou seja, antigamente a cultura era, a gente faz os terraços nos apartamentos, que é uma área gratuita da lei, né? Por isso que se faz muito terraço em São Paulo. E o que as pessoas fazem? Pegam o seu cachorro. O que significa uma área gratuita da lei? É assim, Desculpe, eu não sei. Imagina, quando a gente vai desenvolver um projeto, todo lote tem um índice de aproveitamento. Então, se eu tenho um terreno de 1.000 metros, o índice padrão de São Paulo é 4 vezes. Então, se eu tenho um terreno de 1.000 metros, eu posso fazer uma área construída ou uma área computável de 4.000 metros quadrados, sem contar a parte de garagem. Então, eu posso fazer 4.000 metros quadrados de prédio verticalizado. Aí, se eu quero mais área, esses 4.000 em geral se refletem em 4.000 metros quadrados de área de venda, né, para o incorporador, para o construtor. Se eu quero aumentar esta área privativa, como é que eu faço? Eu tenho uma lei que fala assim, 5% da área do terreno você pode usar de terraço em cada andar. Então, eu ganhei 50 metros quadrados por pavimento para anexar a minha área computável, que é o índice, né, 4 vezes os 1.000. Então, é uma área gratuita, por isso que eu chamo de gratuita, porque ele não paga. O 4 vezes ele paga para a prefeitura. Para cada metro quadrado que ele constrói, ele paga uma taxa para a prefeitura por metro quadrado. Mas essa área de terraço, não. Então, em geral, os clientes querem sempre colocar o máximo de terraço, porque é uma área que reverte em venda diretamente sem um custo direto. E aí, depois de pronto, quem mora em São Paulo sabe, né? Todo mundo pega o caixilho e empurra para o terraço. Vai aumentar a sua salinha mais 2, 3 metros. E invadiu o terraço, aí você está incorporando aquela área e todos os prédios viram cubos de vidro ou bay windows, né? Enfim. E aí é nisso que a gente fala. Quando entrou essa questão da pandemia, todo mundo falou, não, é legal ter um terraço, né? Então vamos fazer assim, não deixar o cara fechar no alinhamento, ele fecha 1 metro, ele fica com um terraço balcão, tipo Europa, antigamente, e a gente trabalha ali uma jardineira para ele se sentir próximo da natureza, que afinal ele não mora mais numa casa, né? Ele mora num edifício, para aproximar, porque percebeu-se que o contato com a natureza faz bem para as pessoas. Pode ser uma florzinha que você tenha que cuidar, um temperinho que você plante, mas esse contato, essa mexida na terra, percebeu-se que isso faz parte do ser humano, que a gente precisa ter esse convívio direto com a natureza. Então, acho que isso facilitou algumas coisas em projeto, de você criar espaços mais bem ventilados, com melhores insolações, pensar em elementos de sombreamento, em áreas de lazer mais verdes, mas não com vaso, né? Não é o porcelanato que você bota uns vasinhos decorativos, não, de uma densidade de verde mais presente, mais marcante, porque a natureza, né, o paisagismo, ele emoldura a arquitetura. Comece a imaginar na cabeça de vocês aquela casa no meio daquela montanha, aquele verdão, aí só muito, um cubinho branco ali, você fala, nossa, que incrível, né? Parece que pousou naquela montanha. Porque é isso, então a natureza ela faz parte das pessoas e ela faz parte da arquitetura e é muito importante tê-la presente. Então, acho que isso trouxe, sim, muita qualidade para os projetos, para a gente defender ainda mais essa questão de qualidade de vida das pessoas, seja em prédios residenciais, hoteleiros ou corporativos. Então, em prédios hoteleiros, a gente já está falando, vamos fazer uma praça, o restaurante do hotel não tem que ser num andar com ar-condicionado, com vidro, ele tem que ser no nível do térreo, olhando para a praça, ter o sol, batendo uma sombra, isso dá um efeito interessante. Num residencial tem esses elementos de jardineira, de terraços, elementos de sombreamento, áreas comuns. A gente conseguiu recente agora na Faria Lima, o prédio está pronto, fazer 110 metros quadrados, com pé direito duplo, equivalente a 8 metros de altura, então é um pé direito de 8 metros, 110 metros quadrados em todas as lajes corporativas de escritório, num prédio da Faria Lima, um bosque de Mata Atlântica. Ah, que legal.
Em todos os andares. Ele dá a volta, assim, Isso é raríssimo, mas ele é um prédio que estava lá no pré-pandemia e que era um incorporador inovador, que você precisa desses empreendedores que entendam que vai agregar valor, porque o incorporador convencional diria, não, faz um terraço aí com porcelanato que depois o cara vai aumentar 100 metros quadrados do escritório. Não, a gente não quer que ele aumente 100 metros quadrados do escritório, a gente quer que ele tenha um espaço de qualidade quando ele precisar descomprimir. Então, o piso é folha, não é nem que é cerâmico e tal. Então, o piso são as folhinhas que caem das árvores, ele está pisando na terra mesmo. Então, ele pode tirar os sapatos, pode ir lá fazer uma ligação, pode fazer uma reunião externa, enfim. Então, é um espaço de descompressão muito interessante que, assim, as pessoas que trabalharem naquele prédio vão ter um privilégio incomparável a todos os outros prédios da Faria Lima, que ele tem vidro e ar-condicionado. Então, assim, isso é muito legal. Acho que são oportunidades para a arquitetura, para qualificar mais. E como você coloca a Mata Atlântica lá? Qual é o procedimento? Lá, basicamente, como foi? Eram áreas de terraço, que a gente convenceu o cliente a fazer jardins. Tá. Ele topou fazer os jardins. Aí a gente tem desafios de instalações, de estrutura, para dar um volume de terra razoável, para que as árvores consigam crescer pelo menos até mais ou menos 4 metros de altura. Tá. Aí você faz cálculos estruturais para prever essa carga, né? Porque as árvores são pesadas, se comparar com pessoas. E aí você faz esse cálculo e aí todas as árvores são içadas pelo lado de fora e plantadas em cada um desses terraços. Assim. Que legal. Não, é bem, bem bacana. E se você somar, dá 1.700 metros quadrados de floresta verticalizada na Faria Lima. Que legal. Então é super bacana. Então, assim, é uma referência, ou seja, esse certamente abriu portas para os próximos clientes que a gente tem que ir daí para cima, né? Ou seja, estabelecer uma régua de corporativo AAA, mas que se preocupa com as pessoas, que tem sustentabilidade, bioarquitetura, biofilia, enfim. Então isso é muito interessante. A biofilia, na verdade, como é que eu vou definir melhor aqui para você? Eu não sei o que Não, é essa relação com a arquitetura, assim, né? Essa biofilia é quando você está em contato com um bioma ali natural. Então, quando você fala, vamos criar ambientes biofílicos, é o processo de trazer a natureza para dentro. A bioarquitetura é, além de trazer a natureza para dentro, é especificar materiais que sejam regionais, que tenham certificações de procedência, tudo isso visando o quê? A sustentabilidade e uma certificação de um LEED internacional, que é do Green Building Council, que vai dizer que realmente aquele prédio ele é sustentável, porque ele é biofílico, ele tem o convívio da pessoa com a natureza, ele é uma bioarquitetura porque os materiais especificados ali são das regiões, eles aproveitaram uma madeira de alguma coisa do interior de São Paulo, sabe, um vidro de um fabricante do interior de São Paulo, enfim, e todos os projetos certificados. Aí esse conjunto te leva sempre a prédios sustentáveis, que gastam menos água, menos energia e que tendem a fazer melhor para o meio ambiente. Né? Deixa eu ver, Graziele, tudo isso soa como música aos meus ouvidos, ouvir isso. Agora, quando a gente pensa no plano diretor de 2014, está muito polêmico hoje. Porque as pessoas acham que está havendo construção demais. Sim. Você coloca para a gente a sua posição, a sua opinião sobre isso. Então, assim, eu acho que em 2014 foi excelente. Eu Sim. acho que as premissas foram excelentes, inigualáveis. Eu admiro bastante a grande mudança e eu acho que isso trouxe qualidade para a cidade e para as pessoas por tabela. Em 2024, houve quase que uma releitura. Não se mudou os princípios, na verdade. O que houve, assim, foram alguns itens que eles foram compensando, que, assim, não vou tentar ser muito técnica agora, mas, assim, tem uns princípios cota à parte para explicar. É assim, quando o plano diretor de 2014 foi implantado, ele criou as zonas de eixos de ASEU, zona de eixo de transformação, enfim, que chama ASEU. Agora eu esqueci o significado. Mas, enfim, ele criou os eixos de ZEU. Nesses eixos, por que é ZEU? Por que a Avenida Rebouças é ZEU? Porque tem transporte público, ônibus e metrô. Então, tinha uma regra assim, algumas avenidas se transformam em ZEU, outras avenidas serão futuras ZEUs, tipo a Avenida Ibirapuera, entre outras que iria ser implantado um corredor de ônibus, iria ser implantado uma estação de metrô,
que por N ou outros motivos, passado 10 anos, ainda não foram, ou algumas já foram, então automaticamente elas trazem essa característica de ZEU para elas. Então, primeiro, já estava previsto novas ZEUs, não é que houve um adensamento, não, estava previsto, olha, quando tiver metrô, a gente quer adensar. Por que a gente quer adensar? Porque a gente quer dar maior oportunidade para todas as pessoas virem morar aqui. Então, assim, vamos fazer 4, 5 vezes a área do terreno, porque se é uma zona que traz conforto para as pessoas, que mais pessoas podem ter acesso a esse conforto do transporte público, que vai melhorar a acessibilidade e tudo que a gente já falou por consequência. Então, já estava previsto no plano, não houve uma mudança. Mas eles começaram a pegar alguns pedacinhos, porque daí qual foi a grande mudança? Antes, quem estava definindo critérios e princípios era a equipe técnica da prefeitura. Então, era uma equipe interna que trabalhava, arquitetos, urbanistas e engenheiros, que definiam algumas mudanças do jogo. E partiu para um lado político, porque, na verdade, passou a ser a Câmara e os vereadores que foram aumentando um pouco essa densidade. Aí não precisamos falar mais nada sobre esse assunto, a gente já entende que foi para essa coisa política, começa a se questionar algumas coisas duvidosas. Então, dentro da ZEU tinha um critério assim, que era, você tinha que ter obrigatoriamente um apartamento para cada 30 metros quadrados de terreno. Então, te travava um pouco, falava, olha, você quer fazer um prédio aqui na Rebouças, você faz. Mas eu quero que maior famílias tenham acesso. Então, eu estabeleço essa regra de para cada 30 metros quadrados de terreno você tem que ter um apartamento. Então, Isso para baixar o custo do apartamento, é isso? Não. Para dar acessibilidade para que o maior número de pessoas possam morar mais bem localizado. Ou seja, para que todo mundo não tenha que morar mais pessoas. Mais pessoas. É para que mais famílias possam morar numa região que é super agradável de transporte público, é rico em transporte público para gerar qualidade de vida para essas pessoas. Para ela não gastar muito tempo no trânsito. Exato, este é o princípio. Vamos fazer mais apartamentos nas ruas que tem mais transporte público, menos apartamento nas ruas que tem menos transporte público. Tem toda a lógica, faz todo sentido. E aí tinha esse denominador, que era a cota parte, por exemplo. Então, você tinha que fazer para cada 30 metros quadrados um apartamento. Então, de cara, a legislação já travava. Falava, aqui, no mínimo, você tem que fazer, estou dando um chute qualquer, 100 apartamentos. Você tinha que respeitar, isso chama-se cota parte. Você tinha que respeitar a cota parte. Nessa nova é assim, se você pagar 3 vezes para a prefeitura, não posso falar palavrão, não se preocupe com a cota parte. Só pagar mais que... Opa, peraí, então onde era para fazer 100 apartamentos, o cara vai fazer apartamento de alto padrão, ele faz 50 apartamentos. Então ele diminuiu o potencial de atrair famílias para lá. É um alto padrão, o endereço é muito nobre, não dá para ficar fazendo apartamento pequeno. Tudo bem, mas isso fura os princípios de uma qualidade de vida, de democrático, do plano diretor, de uma cidade sustentável, humanizada, porque, na verdade, não é só a questão da quantidade de apartamentos, mas é isso, você melhora a mobilidade, você melhora a qualidade de vida. Se melhora a qualidade de vida, as pessoas indo trabalhar a pé, elas usam menos os hospitais públicos e tal, você gera qualidade de vida mesmo para as pessoas, né? Então, e por cadeia, a qualidade de vida vai sobrecarregar menos essa parte de área de saúde pública. Tal. Então, tem todo um porquê que é muito sustentável e faz muito sentido quando a gente pensa, né, para os grandes níveis sociais que existem aqui na cidade de São Paulo. Então, começou a dar esses probleminhas. Então, também tem uma outra curiosidade polêmica que é habitação de interesse social e habitação de mercado popular, que eles chamam de HIS e HMP. Nesses altos padrões, você não fazia isso. Não, agora nessas zonas de ZEU, pouca gente estava fazendo isso. Não, vamos fazer HIS. Aí, ao invés de 4, você pode fazer 5 vezes a área de terreno. O cliente está sendo beneficiado. Mas olha o nome. Habitação de interesse social. Então, tem uma regra. Quem compra esse apartamento tem que ser pessoas que tenham até 5 salários mínimos. Aí começa a burlar. Aí não é assim. Então, teve uma mudança. Não, para comprar, qualquer um pode comprar. Mas para alugar, aí você tem que alugar para HIS. Perdeu a função. Na verdade, o cara construiu mais área, que era para um nível de público, e que desviou. Porque quem é que vai controlar? Você acha que a prefeitura tem condição de controlar aluguel, por exemplo? Não, né? Você alugou para uma pessoa de 5 salários ou para uma pessoa de 10 salários mínimo? Não tem como ter esse controle. Então, houve esses desvios de princípios, eu diria,
porque saiu da gestão técnica, arquitetos urbanista, e foi para a Câmara para mudar essas coisas. Né? Graziela, olha, já estouramos totalmente o tempo, mas é fascinante. Adorei essa aula, muito obrigado. Imagina. Foi um prazer e você terá que voltar obrigatoriamente. Ah, tá? claro, estou à No disposição. futuro próximo para discutir mais urbanismo com a gente, é um assunto que a gente gosta muito. Não, estou à disposição. Aí. Tá bom? Eu Tá gosto bom. muito de São Paulo. Eu sou muito Legal. fã de São Paulo. Faz tempo que você mora aqui? Faz 40 anos que eu moro aqui e já tive programa na rádio sobre diário de lugares interessantes para você conhecer em São Paulo. E eu fazia tudo de metrô, ônibus e trem. Sim. E na Band News eu fiz 500 lugares em 3 anos. Que bacana. Então viajei e também já tive até também coluna na Veja de São Paulo que era sobre São Paulo, que era Legal. sobre como o gringo gosta dos lugares interessantes. Eu diferentes. amo São Paulo e estava tentando entender melhor e você me explicou muito bem como desvirtuou o plano diretor de 2014. Sim, não, e aí você vê essas mudanças nos bairros, assim, né? Sim. Falar que Jardins aqui, o pessoal não aguenta mais obra, porque Ninguém Jardins virou tudo zero, então vai sair um monte de de mega prédio. prédios altos, e aí como é que faz com o comércio, que é a característica daqui, né, das lojas, não sei o quê, Sim. essas coisas vão descaracterizando Sim. um pouco, Sim. assim, né, então tem que tomar um pouco de cuidado. Tem algumas empresas querendo fazer coisas bacanas aqui, mas tem umas que, enfim, é Não. perfil, né, algumas não também para a cidade, bom para o bolso, não bom para a cidade. É. Muito obrigado, obrigada. Graziela. Imagina, Bom obrigada a trabalho. vocês.